Capítulo 5. Da família, da criança, do adolescente, dos jovens, do idoso, dos índios e da defesa do consumidor. Seção 1. Da família, da criança, do adolescente, da juventude e do idoso. Artigo 260. O Estado desenvolverá política e programas de assistência social e proteção à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso, portadores ou não de deficiência, com a participação de entidades civis, obedecendo aos seguintes preceitos. Inciso 1. Aplicação, na assistência materno-infantil, de percentual mínimo, fixado em lei, dos recursos públicos destinados à saúde. Inciso 2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e aos jovens dependentes de entorpecentes e drogas afins. Terceira, criação de programas de prevenção, de integração social, de preparo para o trabalho, e de acesso facilitado aos bens e serviços, e à escola, e de atendimento especializado para crianças, adolescentes e jovens portadores de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla. Inciso 4. Exigência obrigatória de existência de quadro técnico responsável em todos os órgãos com atuação nesses programas. V. Execução de programas que priorizem o atendimento no ambiente familiar e comunitário. V. Criação de incentivos fiscais e creditícios às pessoas físicas ou jurídicas que participarem da execução dos programas. Inciso 7. Atenção especial às crianças e adolescentes em estado de miserabilidade, explorados sexualmente, doentes mentais, órfãos, abandonados e vítimas de violência. 8. Atenção à juventude, na faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, por meio de políticas de fomento à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer e à geração de oportunidades de trabalho e renda. Parágrafo 1º. A coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos programas, a que se refere este artigo caberão a conselhos comunitários, cuja organização, composição, funcionamento e atribuições serão disciplinados em lei, assegurada a participação de representantes de órgãos públicos e de segmentos da sociedade civil organizada. Parágrafo 2º. Ficam instituídos o Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Estadual da Juventude, e o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Parágrafo 3º. A lei disporá sobre a criação e funcionamento de centros de recebimento de denúncias referentes à violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como sobre a responsabilidade pelo encaminhamento e acompanhamento das respectivas providências administrativas cabíveis. Artigo 261. Compete ao Estado. Inciso 1º. Dar prioridade às pessoas com menos de 14 e mais de 60 anos em todos os programas de natureza social, desde que comprovada insuficiência de meios materiais. Segundo, prestar assistência social especial às vítimas de violência de âmbito familiar, inclusive através de atendimento jurídico e assistência social às famílias. Inciso 3º. Prestar assistência à criança e ao adolescente abandonados, proporcionando os meios adequados à sua manutenção, educação, encaminhamento a emprego e integração na sociedade. 4. Estabelecer programas de assistência aos idosos portadores, ou não de deficiência, com o objetivo de proporcionar-lhes segurança econômica, defesa da dignidade e bem-estar, prevenção de doenças, integração e participação ativa na comunidade. Inciso 5º. Manter casas-albergues para idosos, mendigos, crianças e adolescentes abandonados, portadores ou não de deficiências, sem lar ou família, aos quais se darão as condições de bem-estar e dignidade humana, via assegurar à criança e ao adolescente o direito a acompanhamento por defensor público, em todas as fases do procedimento de atribuição de ato infracional, inclusive durante inquérito policial, com o direito à avaliação e acompanhamento por equipe técnica multidisciplinar especializada. Inciso 7º. Estimular entidades particulares e criar centros de convivência para idosos e casas-lares, evitando o isolamento e a marginalização social do idoso. 8º. Dispor sobre a criação de centros regionais de habilitação e reabilitação física e profissional.
Artigo 262. É assegurada a gratuidade. Inciso 1º. Aos maiores de 65 anos, no transporte coletivo urbano e metropolitano, segundo aos deficientes comprovadamente carentes, no transporte coletivo intermunicipal. Artigo 263. Os limites de idade, que determinam a perda dos benefícios da Previdência Estadual, não se aplicam no caso de deficientes físicos, sensoriais, mentais e múltiplos. Seção 2ª. Dos índios. Artigo 264. O Estado promoverá e incentivará a autopreservação das comunidades indígenas, assegurando-lhes o direito à sua cultura e organização social. Parágrafo 1º. O poder público estabelecerá projetos especiais com vista a integrar a cultura indígena ao patrimônio cultural do Estado. Parágrafo 2º. Cabe ao poder público auxiliar as comunidades indígenas na organização, para suas populações nativas e ocorrentes, de programas de estudos e pesquisas de seu idioma, arte e cultura, a fim de transmitir seu conhecimento às gerações futuras. Parágrafo 3º. É vedada qualquer forma de deturpação externa da cultura indígena, violência às comunidades, ou a seus membros, bem como a utilização para fins de exploração. Parágrafo 4º. São asseguradas às comunidades indígenas proteção e assistência social e de saúde prestadas pelo poder público estadual e municipal. Artigo 265. O Estado proporcionará às comunidades indígenas o ensino regular, ministrado de forma intercultural e bilíngue, na língua indígena da comunidade, e em português, respeitando, valorizando e resgatando seus métodos próprios de aprendizagem, sua língua e tradição cultural. Parágrafo único. O ensino indígena será implementado através da formação qualificada de professores indígenas bilíngues para o atendimento dessas comunidades, subordinando sua implantação à solicitação, por parte de cada comunidade interessada, ao órgão estadual da educação.